Olá pessoal, no vídeo de hoje vocês vão conhecer a Elaine Taboada, Master Coach, terapeuta sistêmica e analista corporal. Vai falar um pouquinho de uma análise do nosso corpo, se você é psicopata, se você é esquizoide, se você é rígido. Sabe o que é isso? Não? Então fica no vídeo e assiste até o final que vocês vão conhecer um pouquinho. Hoje eu estou aqui com a Master Coach, terapeuta sistêmica e analista corporal, Elaine Taboada. Acertei, né? É muita descrição. E assim, não sei vocês, mas eu, cheia de dúvidas, o que é terapeuta sistêmica, o que é analista corporal. Mas hoje a gente vai falar exclusivamente sobre análise corporal, porque eu acho que se a gente for falar sobre todos esses temas, a gente vai se estender bastante. Então hoje a gente vai falar sobre análise corporal. E ela está aqui para explicar pra gente o que é isso, como é que funciona, né? Porque é uma novidade, pra mim é uma novidade. E eu vou fazer, depois que a gente terminar aqui o vídeo, vou botar também um pedacinho pra vocês verem. Vou fazer a minha análise corporal. Então, Elaine, obrigada, seja bem-vinda. Explica pra gente, assim, o que é análise corporal. Na verdade, você pode falar um pouquinho rapidamente sobre o que você faz, né? Como é que é o seu trabalho. E aí depois a gente entra nessa parte de análise corporal. É um prazer estar aqui, obrigada Tamara pelo convite. Eu sou terapeuta sistêmica, sou analista corporal e comportamental e sou Master Coach. Então meu trabalho é entender o que está bloqueando emocionalmente e mentalmente a vida das pessoas para ela ter hoje felicidade, que é o que todo mundo deseja, né? Saúde e bem-estar. É o que todo mundo deseja, porque é isso que traz felicidade, né? Que o nosso desejo maior enquanto ser humano é ser feliz e ter amor. E aí a gente precisa ser saudável, né? Para ser feliz. E aí você tem várias técnicas, né? Várias técnicas. E uma delas é a análise corporal. É a análise corporal. A análise corporal, ela vai trabalhar olhando para o passado, olhando para mente inconsciente. E como que a gente faz isso? Através do corpo. O corpo, que é a parte visível, ela registra, ela tem registrado tudo que está no nosso inconsciente, que é a parte invisível. Então, quando eu olho para o seu corpo, eu leio o que está na sua mente inconsciente, porque ela foi registrado lá na infância. E aí, com isso, o que a gente consegue? Entender como a gente funciona, quais são as nossas habilidades, quais são os nossos recursos, quais são os nossos traumas que estão atrapalhando a gente de ser saudável e feliz. Entendi. Então a gente faz uma análise corporal e aí o nosso corpo mostra o que é o nosso, o que a gente não tem consciência, né? O que está lá no inconsciente. Então, às vezes eu tenho algum trauma, alguma coisa assim, e o meu corpo registra isso. Para que eu faço análise corporal? Por que eu faço análise? Como é que você vai trabalhar com a pessoa a partir de uma análise, né, que você faz? Quando algo que ela vive hoje não está funcionando do jeito que ela gostaria. Então, ela vai buscar análise corporal para conseguir destravar alguma coisa na vida dela. Por exemplo, você conhece alguém hoje que não realiza os sonhos, que tem dificuldade de ter a carreira que ela deseja, de sente alguma dor física ou alguma dor emocional, ansiedade. Agora na quarentena nós vivemos muito isso, né? Sentimentos de solidão. Tudo isso são fatores que hoje está atrapalhando ela de ter uma vida feliz. E aí, através dessa dor que ela vive hoje, ela vai buscar entendendo como que o corpo dela, né, mostra isso que está registrado lá na mente, porque aí a gente consegue rapidamente fazer com que ela entenda de que maneira ela pode destravar isso. E aí você falou que é uma coisa muito rápida, né? Você faz a análise corporal e você chega rápido nesse resultado. Depois tem um acompanhamento, é só isso? Como é que funciona esse trabalho integrado do coach, né? A análise corporal é super rápida, é uma única sessão que é feita. O que a gente faz às vezes é dividir essa única sessão, porque é uma sessão
demorada, né? São quase 3 horas de sessão. Então, às vezes, a gente faz a análise em 2 etapas. A primeira etapa, eu vou fazer a leitura do corpo. Existe uma técnica, a gente coloca num gráfico. Existem 5 traços, depois eu posso falar um pouco sobre como surgiu a ciência, né, por trás disso. Existem 5 traços, a gente vai colocar num gráfico e a pessoa vai identificar exatamente qual é a combinação dos traços, né? Porque não é só o traço separadamente. Então essa é a primeira parte. E aí a gente entra nessa segunda parte explicando para ela como é a mente dela. E aí ela traz uma questão que ela está vivendo hoje, uma dor circunstancial. Aí é o que você falou como exemplo, depende, né? Vem todos os tipos de dores. Mas ela pode trazer qualquer dor e dizer, olha, isso hoje me incomoda, isso hoje eu não estou conseguindo resolver. E eu queria entender como eu posso resolver. Porque a gente pode resolver com a análise corporal qualquer coisa que ela estiver vivendo. Qualquer coisa. Por quê? Porque a gente vai acessar a mente dela, a maneira como ela funciona e mostrar o que ela precisa fazer para chegar naquela solução que ela deseja. Voltando à análise corporal, porque aí eu queria que você falasse um pouquinho, você falou que tem vários tipos, né? Se dá para você passar um pouquinho, traços, exatamente, passar um pouquinho sobre, né? Por exemplo, gente, qual é o meu, assim, eu estou olhando superficialmente, depois eu vou fazer, mas olhando superficialmente, você já diria assim, Tamara, você parece assim, como é que é isso? Quais Primeiro, eu queria deixar muito claro que não é uma patologia, é um traço de caráter que a gente usa o nome fiel da literatura, que foi Reich, né, da psicanálise, que ele apareceu. Então os nomes são horrorosos e as pessoas têm tendência a dizer assim, não, eu não sou isso. Porque até fica estranho, porque nós também temos patologias com o mesmo nome. Então, o que acontece? Esses nomes, eles vieram daquelas 5 fases, lembra que eu falei? De 0 a 5 anos, nós passamos por 5 fases. Entendi. Então, quando a gente estava passando por cada fase, Reich denominou um nome, essa fase. Então, por exemplo, o primeiro traço é esquizoide. Esquizoide significa que a primeira fase aconteceu dentro do útero, até 1 ano mais ou menos de idade. Então, o que acontece? Até 1 mês, desculpa, de idade. O que acontece? Esse período, eu estava desenvolvendo o traço de esquizoidia. Mas todos nós passamos por esse traço. Umas pessoas passaram e deixaram ali uma marcação maior, um trauma maior, e outros passaram mais rapidamente. Depois a gente foi para uma outra fase. Mas qual é a característica do esquizoide? Característica é a criatividade. Eles são as pessoas geniais. São os gênios. Porque quando a gente está no útero, o que acontece? A gente só tem mente. Né? A gente só pensa. Então ali desenvolve uma energia toda na cabeça. Eu não me preocupo com o corpo, eu não tenho tanta vaidade, porque eu sei que eu sou genial, sou super criativa. Mas também ali tem uma dor, que é a dor da rejeição. Por quê? A criança pode ter se sentido sozinha, pode ter sentido ali, às vezes, a mãe esbarra em algum lugar, e aí ali sente como se fosse uma rejeição, porque falta oxigênio, tem uma pressão no útero. Então esse é o primeiro. Esse é o segundo. O segundo são os orais. A fase do oral... Mas não, só antes de a gente voltar no oral, qual é o traço físico do esquizoide, mais ou menos? São pessoas como é o corpo, mais ou menos? O corpo são pessoas mais compridas, retas, com toda a energia na cabeça, a cabeça é maior que o corpo. A gente fala que tem uma cabeça que carrega um corpo, não um corpo que carrega uma cabeça. Entendi. Todo o corpo é mais pontiagudo, assim, você vê quina, sabe? Sem nenhuma energia. Você vê que aquele corpo não tem energia. Entendi. Pronto, agora vamos pro segundo. Qual é a segunda parte? O segundo são os orais. Essa fase aconteceu na fase da amamentação. Então são crianças que ali, por algum motivo, ela queria mais leite. Ou porque faltou realmente a amamentação, ou porque ainda que ela teve muita amamentação, ela ainda queria mais. E o que caracteriza, né? É a fase da comunicação. A fase da boca. Eu só tenho a boca para me comunicar. Ou eu choro, né? Tudo é boca. Ou eu mamo, tudo é boca.
E são as pessoas mais comunicativas. Entendi. Que tem esse poder de conseguir o que deseja através da fala. Legal. E aí como é que é o corpo a característica? São as pessoas mais redondas. O corpo é arredondado. Não necessariamente são os redondos gordos, porque a gente tem o oral do excesso e o oral da falta. Pode ser bem magrinho, mas é ser um magrinho arredondado. Entendi. E essas são as pessoas que gostam de gente, gostam de pegar, gostam do contato, gostam mais do afeto. Sim. São os carentes. Qual é a dor? A dor do abandono. Porque o bebê, ele não sabe ali o que está acontecendo. Então, às vezes, a mãe não sabe se aquele choro é o quê. É choro de trocar uma fralda? É choro de dar um leite? É choro de dor? E aí, isso na cabeça da criança, o desejo dela, faz ela se sentir abandonada. Ou porque não veio, ou porque veio diferente daquilo que ela desejava. Então, a gente tem explicação para cada traço da nossa personalidade. É muito impressionante isso. É muito impressionante. Então, agora é o terceiro. Você falou são quantos? São 5? 5. Tá, vamos pro terceiro. O terceiro são muito os interessante, né? psicopatas. Psicopatas. Os psicopatas são os líderes. Ela não falou aqui, mas ela já falou que olhando pra mim, ela... eu não respondi. De psicopata, você não eu falou. Respondo no final que então você depois da gente explicar. Então o terceiro é o psicopata, são os líderes. O que acontece? É aquela fase que a criança começa a engatinhar, fazer gracinha, e aí os pais fazem como? Ai, que fofinha, vem cá, dá um sorrisinho pra mim, faz uma gracinha. Aí a criança pensa assim, opa, se eu fizer isso, eu sou amada. Aí ela aprende a técnica, deixa eu fazer mais. Aí ela vai aprendendo aquilo. Então aquelas crianças que são incentivadas ou perceberam ali que tem a atenção dos pais quando elas fazem gracinhas, elas desenvolvem mais esse traço, que é articulando para ter atenção. Nessa fase a criança quer o quê? A atenção dos pais. E aí desenvolve essa habilidade de liderar. E articular tudo que deseja. Eles não são bons executando, mas eles vão saber por quem é bom para fazer o que ele deseja. Então ele monta a equipe, ele sabe, são os melhores vendedores, né? Porque tem justamente essa articulação. O foco está sempre como que eu faço alguma coisa para ter aquele resultado que eu quero. Estrategistas. E qual é a dor do psicopata? A dor da articulação. A dor daquilo que eu sei fazer muito bem, que é se sentir articulado, manipulado. Alguém está fazendo aquilo com ele, manipulando ele. Ele se sente manipulado. Na dor. Quando eles estão na dor. Quando eles não estão, eles são os líderes. Entendi. Quando eles estão na dor, eles se sentem... Que seria a parte negativa, né? Isso. E o traço físico do psicopata? São os triangulares. O ombro é maior do que a cintura. A perna triangular invertido, vamos pensar assim. O rosto em cima é maior que embaixo. O ombro é maior que a cintura. O início da coxa é menor que a canela. São os triângulos. Entendi. Então, já temos esquizoide, oral e psicopata. Qual é o quarto? Masoquista. O masoquista ele acontece no desfraude. Na época que a criança está realmente fazendo o desfraude dela. Então, naturalmente, naquele momento, ela pode sentir uma certa humilhação. Ou porque fez xixi na cama, ou na frente de alguém. Alguma coisa daquele processo não foi muito legal para a criança. E aí ela registra ali uma dor. Entendi. E aí fica maior. E qual que é a habilidade? Olha como é bárbaro. Como eu me sinto humilhado, o que eu busco naturalmente? Segurança. Para não me sentir humilhado. Então com isso eu vou ser uma pessoa muito mais analista, muito mais planejadora. E aí eu, quando for executar e estiver bem resolvido, eu vou executar muito bem, porque eu vou me garantir para não entrar na minha dor da humilhação. Então são as pessoas
São excelentes para administrar a empresa, para ficar no controle. São as pessoas que mais aguentam pressão, momentos de dificuldade, crise numa empresa. Legal. E como é que é o traço físico? Quadrado. Masoquista. Isso. O corpo é quadrado, ele precisa ser pesado, ele precisa ser duro, sabe? Aquela pessoa que vai malhar e ela vai ficar dura. Você vê assim que é duro. Ou quando é gordinho, é um gordinho duro, não é um gordinho mole. Entendi. Sabe? Porque ela precisa ter segurança. Entendi. A gente brinca que assim, os orais, eles comem mais. Porque existe um vazio emocional do abandono. São mais carentes. Do abandono. Então eles comem mais. Agora, o masoquista, ele não necessariamente come mais, mas tudo que ele come vira gordura. Porque a retenção é difícil, porque é no processo, é muito sábio, o nosso corpo é extremamente inteligente, extremamente. E quando a gente percebe o sinal, por isso que a análise é tão poderosa, você vai percebendo se você está na dor ou não. Entendi. Entendeu? Você está acumulando mais gordura, você está precisando ficar pesada. Se você é um masoquista, isso é um sinal. Ali aquela questão de insegurança, né? Ou da carência, né? Que são as dores dessas Você começa a perceber, opa, tem alguma coisa aqui errada. Eu tô comendo mais? Você já tem a consciência disso. Exatamente. Né? E aí, eu tô comendo mais, por que eu tô comendo mais? O que tá acontecendo aqui que tá me deixando inseguro, né? Exatamente. No caso do masoquista. E aí a gente tem o quinto. Qual seria o quinto? O quinto são os rígidos. Ele acontece por volta de 5 anos, quando a criança entra na fase da sexualidade. É justamente quando esse processo da melanização chegou no cóccix. Aí está desenvolvendo essa região genital. Embora a criança nessa idade não sabe que a sexualidade está iniciando, né? Porque ela só vai vir a experimentar a sexualidade na adolescência, ali já começa o corpo a se preparar, né? Então, é muito comum que nessa idade a menina possa ir pro lado do pai, o menino pro lado da mãe, se for rígidos. Aí depende do traço. E qual seria a dor? A traição. O que acontece? Ela tá ali descobrindo, ela tá descobrindo o corpo, né? Mas você falou do oral, ele teve um trauma ali na hora, ficou sem leite, alguma coisa assim. Então, se é a fase da sexualidade, eu vou pro sexo oposto. Porque o meu mundo ainda é pai e mãe. Eu vou pro sexo oposto do meu, né? Eu sou uma menina, eu vou pro meu pai. Eu vou pro meu pai querendo o lugar da minha mãe. É quando ela descobre, opa, porque até então ela acha que o pai é dela. Ela já acha que ela é casada com o pai antes dos 5. Toda criança, né? Ela já não tem... Primeiro ela acha que só existe mãe. Ela só vai descobrir que existe pai depois que ela sai da amamentação. Depois ela entende que tem pai e mãe, mas ela ainda acha que ela é prioridade naquela relação. Ali ela se dá conta de que ela não é prioridade. Calma aí, não sou eu que durmo aqui, né? O quarto é deles, eu não posso mais aparecer aqui. Existe uma relação, prioridade são eles, isso no ambiente saudável, né? Porque tem um ambiente que não é saudável, que aí realmente o casal coloca os filhos no meio. Mas digamos que seja saudável, ela se dá conta, esse espaço não é mais meu. Os meus pais têm preferências. Então essa é a dor. Essa é a dor. Então é a primeira vez que ela se sente trocada ou traída. São as mulheres ou os homens mais lindos que a gente fala. Mas não é lindo de beleza, porque beleza é muito... É superficial. Não dá pra gente dizer, né? Cada um tem um tipo de beleza, cada um gosta de um tipo de pessoa. Não é isso. É aquela beleza da harmonia. O rosto é harmônico, o corpo é harmônico, muito bem definido. Mas a gente brinca também que são as pessoas mais mal resolvidas. Olha que interessante, né? Os que não têm essa beleza natural, às vezes têm um relacionamento muito mais saudável do que as pessoas. Por quê? Por causa disso. Por causa dessa relação que já começou estressante com os pais. A disputa ali, no caso da menina com a mãe ou do menino com o pai. E às vezes é porque é muito perfeito esse... Vamos imaginar no caso de mulher, né? Só como exemplo, mas serve o oposto, é a mesma coisa. Então eu como mulher, ou é porque o meu pai é o meu herói, então ele é tudo e eu não posso arrumar um homem melhor que ele. Porque ele já é o meu herói. Então eu não posso trair esse pai.
Então ela tem uma tendência ao longo da vida de encontrar homens que não são bons para poder dizer, olha, meu pai. E esse pai vai se colocar nesse lugar ao longo da vida. Vai ser a filhinha do papai. Vai ser a filhinha do papai, sabe? Vai ter essa tendência. Ou o contrário. O meu pai não foi bom, né? Ou para mim, ou para minha mãe, porque nessa idade, o que ele fez para minha mãe, ele fez para mim, a dor é minha. Então, se houve uma traição, se houve algum maltrato, né? Se houve alguma coisa na família, se era agressivo, qualquer coisa que tenha acontecido com esse pai, eu me coloco nesse lugar da mãe, eu absorvo aquilo para mim e falo, calma aí, esse pai não tá legal, isso não é legal, isso é comigo. Então eu que agora entrei em crise com ele. Então como é que vai ser a característica dessa pessoa? Você falou, eu não vou suportar ter um homem melhor que o meu pai. Porque era pra ele ser o meu herói. Quando ele é ruim também. Quando ele é ruim também? Porque eu tenho que mostrar que não é só meu pai que é ruim, que nenhum homem presta. Inconscientemente, né? A gente não faz essa escolha de forma saudável. Inconscientemente, eu vou acabar me envolvendo com aqueles homens, que é o que eu falei, né? A gente fala, nenhum homem presta. Esse discurso de nenhum homem presta é um pai que não prestou. Claro que toda regra existe exceção. Claro. Qual que é a exceção? Qual é a exceção? Quando a minha vida tá boa. Eu tive tudo isso, passei por todas essas fases e superei. Ok, vivi aquilo, mas isso não me incomoda. Posso até ter essa dorzinha dentro de mim, mas a minha vida tá boa. Então você falou da dor do rígido, né? E você falou da característica física, mas qual é o benefício? O que é traço marcante de legal? A gente só falou coisa ruim, gente. Execução. São executores para fazer acontecer. Resolvem tudo. Fazem. Normalmente teve ali uma falta na infância, então teve que se virar sozinha, se resolver. Vão pra cima, executam. E gostam, evidentemente, desse lugar de poder, né? Ele gosta da execução. A gente está falando de pessoas bonitas. Exatamente. Estar no controle é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito. Então tem uma tendência, por exemplo, a ser pessoas que vão adquirir problemas, né, físicos que envolvam dores, né? Emocionais. Muito interessante, gente. É muito interessante. Então agora fala, Elaine, olhando assim rapidamente, que eu vou fazer. Não, eu vou botar aqui, tem que estar com a roupinha de ginástica, né? Isso. Mas assim, ela vai me analisar, vai fazer a análise completa. Mas assim, rapidamente, como você já me conhece, quais seriam... Não é um traço só, né, Elaine? As pessoas têm percentuais, né, de cada... E aí você tira lá o mais marcante. Isso. Nós temos os 5 traços, mas normalmente 2 são bem mais evidentes que os outros. Essa combinação que vai fazer com que a gente consiga resolver as questões, entender como a gente funciona, né? Mas os 2 ali que estão no comando. No seu caso é a rigidez e a psicopatia. Executora, líder, me diz, não é isso? Executora, líder, né? Que está ali no comando, que gosta do poder, que faz e acontece, né? Que tem essa articulação, quando você não quer fazer, também você vai arrumar quem faça. Né? Você vai montar a equipe, vai estar atrapalhando. São as coisas positivas, né? E as coisas negativas, ela já falou aqui, não vamos repetir. Mas lembrando que isso é quando a gente é treinador. E aí quando a gente conhece, por que é importante? Porque eu sei quando eu vou em treinador, quando eu tenho consciência. Gente, o papo aqui não tem fim, né? Se a gente for entrar em cada parte da terapia sistêmica, ou da análise corporal, ou da constelação familiar, a gente falou muito pouco, porque depois o meu objetivo é trazer aqui a terapeuta que faz a constelação familiar, pra gente falar exclusivamente sobre isso. Agora eu vou fazer a minha sessão de análise corporal, vocês vão ver aí um pouquinho de como é que acontece. Não vou botar o resultado aqui pra vocês, mas vocês vão ver um pouquinho. É isso, Elaine, obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada, adorei estar aqui com vocês. Espero que tenha contribuído, né? Qualquer dúvida, se os seus seguidores tiverem aí, pode passar. Sensacional. Então, O formato do hologramas, tanto o formato quanto essa parte da visão desconectada tem a ver com a criatividade, a mente. Na hora do falar,
Você vê a mulher melhor que o homem, mas você fala melhor com o homem do que com a mulher, entende? Verdade. Então, aqui você não tá tão projetado. Projetado psicopata é para se defender, tô pronta pra guerra, sabe? Na posição você não firma muito no pisar, que é, se abre de psicopata, mas abre pouco. Abre mais de esquizoide, de criatividade. É isso, gente. Olha, um beijo pra vocês. Já deixa os comentários, deixa o like no vídeo, compartilha se vocês acharem interessante. E até o próximo vídeo.